Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os regulamentos regionais LoRaWAN do padrão australiano, adotado aqui no Brasil, né? Para essas redes LoRaWAN. Eu estou aqui com os regulamentos regionais da norma padrão 1.02, tá? Aqui o que ele fala para nós, né? Ele fala para nós, ó, que no total existem aqui, foram reservados cerca de 64 canais, enumerados de 0 a 63, né, que são canais de uplink, né, utilizando essa largura de banda de 125 kHz, né, variando a partir de DR0 até DR5. Lembrando que DR0, no caso aqui, vai estar associado com o spreading factor 12 e DR5 é o spreading factor 7. Né? Data rate 0 e data rate 5. Né? Quanto maior for o índice do data rate, maior é a taxa de dados. Então ele é inversamente proporcional ali ao spreading factor, tudo bem? Ó, usando o code rate 4/5, então é a relação da quantidade de bits data da mensagem com a quantidade de bits utilizado para correção de bits, que é o FEC. Né? Nesse caso é a menor correlação, que é o primeiro índice, né? 4/5. Iniciando a partir do canal de frequência, que é o 915,2 MHz, né? Incrementando linearmente, né, a 200 kHz, ou seja, são canais espaçados a 200 kHz até 927,8 MHz. Então, esses são os canais, né, que foram determinados para uplink, né, para essa largura de banda de 125 kHz. Existem também outros canais que foram reservados aqui, enumerado de 64 até o 71, no total resulta em 8 canais, e também é para uplink, mas é para largura de banda a 500 kHz, né? Nesse caso, utilizando aqui, ó, o spreading factor, né? Aí são os canais mais específicos aqui, né? Normalmente o que a gente acaba utilizando é algum subgrupo, né? Algum subset desses 64 canais de uplink. Mas aqui também ele informa para nós, ó, quais são os canais para downlink. Aqui ele chama de downstream, mas é o nosso downlink, que nesse caso são 8 canais, ó, enumerados do 0 ao 7, sendo de 500 kHz, né, que vai do DR8 até o DR13. Tá vendo aqui, ó? Iniciando a 923,3 MHz, né, espaçados, né, ou seja, sendo incrementados a cada 600 kHz até 927,5 MHz. Então, como canal de downlink, nós temos 8 canais enumerados do 0 ao 7, ok? Né? Então é assim que como funciona. Então, você tem 64 canais para fazer o uplink, mas você só tem apenas 8 canais para fazer o downlink da mensagem. Lembrando que o downlink é uma largura de banda de 500. Então, o que isso aqui significa, turma? Significa que quando você for sintonizar aquelas janelas de abertura RX1 e RX2, né, para poder receber algum pacote, seja lá em classe A ou em classe B do LoRa, né, essa largura de banda, ou seja, o receptor tem que estar sintonizado, né, num canal que nesse caso vai ser módulo de 8. Tudo bem? Um pouco mais abaixo ele comenta sobre isso, que seria o canal de frequência escolhido entre esses 8, né? Mas obrigatoriamente a largura de banda vai ser de 500 kHz. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabela. Acho que eu carreguei isso em algum lugar, ó. Então ficaria assim, ó. Isso aqui é só um exemplo para você poder perceber, tá? Então tá aqui, ó. LoRa Uplink Channel. Aqui são os canais que eu escolhi para uma aplicação minha. Né? Então eu tenho aqui, ó, o meu primeiro canal, 916,8 até o 918,2. Né? Então são os meus canais espaçados a 200 kHz. Aqui. Esses são os meus canais de uplink. Né? Como o meu gateway ele é limitado a 8 canais, eu sou obrigado a escolher quais são os canais que eu quero transmitir. Né? Então você tem que fazer essa configuração tanto no teu end device quanto também no seu gateway, né? Para que eles possam receber exatamente pacotes que vierem nesses canais que estão aqui.
As seleções de canais de transmissão, no caso do LoRaWAN, ela acontece jump, tá? É feito um salto aleatório. Normalmente esse salto aleatório não é bem aleatório. Na verdade, o que ele vai fazer em algumas APIs é incrementar aqui o número do canal. Ele vai incrementando, ele vai girando isso aqui, ó. Por qual motivo? Porque a ideia dessas especificações novas do padrão LoRaWAN é o frequency hope, né? Então, para cada pacote que é transmitido, você obrigatoriamente tem que mudar o canal de frequência para enviar o próximo pacote. Então, aqui, ó, eu tenho os canais que vão de 0 a 7, né? Ó, como eles estão enumerados. E se você quiser saber qual é o canal associado para downlink, é só você fazer um módulo 8 aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui de 0 a 7, eu vou fazer um módulo 8, vou descobrir qual que é o seu associado. Então, qual seria o associado, por exemplo, desse índice 0? Aqui, seria esse cara, índice 8. Qual seria o canal associado a esse segundo canal, canal de número 1? Aqui, seria esse canal aqui, ó. Então, vamos supor, ó, se eu transmitir uma mensagem por meio desse canal de uplink, obrigatoriamente eu vou ter que receber, ó, nesta frequência que você está vendo aqui, ó, 924,5, que é o seu canal associado a ele. Isso como a gente faz? Módulo 8, né? Porcentagem 8. Você pega o índice e faz porcentagem 8. Né? Você vai encontrar o endereço associado. Mas este canal, você tem que entender que é o canal de frequência, só que a largura de banda para esses canais que estão aqui é 500 kHz. Essa daqui é 125 kHz. Isso é o padrão australiano aqui, que ele está falando aqui para nós. E aí tem outras questões. Por exemplo, over-the-wire activation, né? Ou seja, o modo de ativação do dispositivo. Esse over-the-wire, ele é um modo interessante para você trabalhar, porque você, na verdade, armazena dentro do dispositivo uma chave inicial e, a partir do momento que o servidor receber aquele pacote com aquela intenção de autenticação, ele vai passar uma chave temporária para que aquele dispositivo possa se conectar à rede, né? Possa entrar na rede. E essa chave temporária, ela é armazenada de forma temporária na memória de programa, né? Do dispositivo. Tudo bem que isso vai ajudar a fazer descriptografia de mensagens, assim. Normalmente, quando é atingido o contador de pacotes do LoRaWAN, essa chave, ela obviamente não vai ser mais válida. E aí o dispositivo obrigatoriamente tem que se autenticar novamente com o servidor. E essa autenticação vai liberar para o dispositivo uma nova chave. Então ele fica fazendo assim, ó. Então é por isso que aumenta um pouco mais essa segurança. Se você escolher essa opção over the wire, o que ele fala aqui para nós, ó, é que ele vai ter que ficar fazendo um broadcast, mandando essa mensagem de join request. Join request é o comando da mensagem, né? O tipo da mensagem, uma mensagem do tipo join request, né? Vai ficar mandando de maneira aleatória nessa largura de banda de 125 kHz, né? Entre esses 64 canais definidos, né? Usando o DR2, né? Então obrigatoriamente ele vai ter que transmitir essa mensagem DR2, tá? E aí também existe outra opção, né? Ó, a 500 kHz, né? Definido como em 8 canais, como em DR6. Então tem algumas questões aí que seria transmitindo a 500 kHz dentro daquele grupo de 8 canais, né, com DR6, tá? O que mais que eu acho interessante aqui compartilhar com vocês, né? Que vocês estão aí vendo aí. Ó, com relação a a relação do Adaptive Data Rate, né? Desculpa, do Data Rate. Então, a norma LoRaWAN, ele especifica os data rate assim, né? Índice 0, 1, 2, 3, então, ou seja, DR0, DR1, DR2, DR3, até o DR12 aqui. São os tipos de data rate especificado pela especificação australiana. E percebam que para cada um desses da Adaptive Data Rate, nós temos aqui a correlação, né? Do spreading factor com a largura de banda. Então, se você usar aqui o Adaptive Data Rate 0, é o spreading factor 12 a 125 kHz. Isso proporciona para você, ó, uma taxa de bits, né, de 250, ou seja, menor, né, a menor possível aqui. Porque você está com o spreading factor 12, né? Por isso que é o Data Rate 0. Né? E conforme vai aumentando o índice do Data Rate,
você vai aumentando a taxa de dados. Porém, quando nós chegamos aqui, ó, no data rate 6, né? 7, 8, 9, 10, veja que a largura de banda agora muda, né? Esse Adaptive Data Rate 7 é uma coisa muito específica, né? Que esse LRFHSS, que é mais para aqueles outros canais de frequência que é suportado, né? Mas normalmente a gente acaba não aplicando isso aqui, pelo menos assim, ao meu ver, com relação ao protocolo LoRaWAN. Apesar que tá aí, tá disponível, mas é uma outra forma de se trabalhar com frequency hope aqui nessa largura, né? Normalmente o que a gente encontra de uma forma comum de se trabalhar com os gateways são usando aqui os Adaptive Data Rate do 0 ao 5, né? Que vai do 7 ao 12 aqui. E esses outros data rate que passa a ser o 6, o 8, 9, 10, 11, 12 são todos para 500 kHz, né? Tá vendo aqui, ó, são para 500 kHz, e isso influencia na largura de banda. OK? Outro parâmetro também importante na configuração do dispositivo, seguindo aqui o padrão australiano, é com relação à potência de transmissão. Então, nós temos aqui uma unidade, que é isso aqui, ó, é a potência radiada, né, a potência equivalente radiada de uma antena isotrópica, né? Então, você tem uma distribuição igual ali. Aqui ele considera em torno de 30 dBm, né? Mais 30 dBm, como uma potência máxima. Então, você não pode, por exemplo, fazer uma transmissão, né, máxima do que 30 dBm. Seria mais ou menos isso aqui, né, no qual está sendo referenciado aqui. Isso considerando uma antena do tipo isotrópica, né? Uma distribuição ali igual ali, tá? Que é radiada igualmente em todas essas direções, tá? Então tá aqui, ó, mais 30 dBm. E aí, como é que isso aqui entra nos cálculos, cara? É aí que entra uma confusão danada, cara. Né? Porque no caso da rede LoRa, turma, rede LoRaWAN, é dado por essa equação matemática, ó. Aqui, ó. Max EIRP menos 2 vezes TX Power. TX Power, TX Power, por mais que pareça para você como sendo a potência de entrada, na verdade isso aqui é um índice. É um índice que diretamente está associado com a potência de transmissão do teu rádio. Mas ele não é exatamente em dBm que você vai carregar aqui. Você, na verdade, vai ser uma correlação que você vai fazer em cima de um índice. Então, só um exemplo para você poder entender. Ó. Quando essa variável TX Power, né, vamos pegar aqui. Ó, quando essa variável, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 30 dBm, né? Ó, menos 2 vezes TX Power. Né? Quando essa variável TX Power assumir o valor 0, vamos supor de índice 0, você tem 0 vezes 2 é 0. Então, você atinge a potência máxima, né? A potência de transmissão máxima ficaria de 30 dBm, né? Quando TX Power for igual a 0. Então, ficaria assim, ó. Você teria a potência máxima de transmissão de 30 dBm, porque, ó, esse índice assumiu o valor 0, né? E aí, vamos pegar aqui um outro quadro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar TX Power e colocar com índice 1, então você vai ter o número 2. Então, aqui já ficaria de 28, né? Tá vendo? Se TX Power agora for índice 2, 2 vezes 2, 4, né? Então, aqui já ficaria 26, né? Que seria 30 menos 4, né? Então, daria 26. Então, o que você começa a perceber? Que conforme vai aumentando esse índice, que é esse TX Power, você vai reduzindo a potência de transmissão, né? Tá vendo aqui, ó? Esse TX Power é um índice. E esse índice, ele é utilizado no algoritmo Adaptive Data Rate para fazer o cálculo e o ajuste da potência de transmissão do dispositivo. Então, a potência de transmissão do dispositivo nesse algoritmo Adaptive Data Rate que existe nessas redes LoRaWAN, eles normalmente realizam saltos aqui, ó, nessa ordem de 2 dB, né? 2 dBm que vai sendo atribuído aqui na potência, conforme vai sendo ajustada essa potência de transmissão. Tá? Então, é dessa forma que é calculado a potência de transmissão. Tudo bem? Então, nas APIs LoRaWAN, no qual é atribuído no End Device,
vai ter esse parâmetro para você poder especificar, né? Qual seria a potência de transmissão, ele vai entrar dentro de uma tabela, né? Então vai ser sempre valores múltiplos dessa relação que está sendo atribuída aqui, ok? Lembrando que alguns dispositivos, como por exemplo o próprio kit da Realtek, aquela placa branca que tem o ESP32, nós não conseguimos trabalhar com 30 dBm. Talvez a gente consiga no máximo 20 dBm, né? Seria a potência máxima de transmissão do SX1276. Tudo bem? Lembrando que aqui são os parâmetros regionais do LoRaWAN, né? Não especificamente o datasheet do semicondutor, né? Ok? Então, por exemplo, qualquer valor que for superior a 20 dBm, ele pode ser ajustado a 20 dBm, né? Então, a gente consegue ajustar uma escala, fazer aqui uma escala, né? Para esse ajuste dessa potência de transmissão, né? Tá vendo aqui, ó? Então, fica de 0, ó, você tem a potência máxima, de 1 a 14, segue aqui a equação, né? E aqui, se for esse TX-Power um parâmetro 15, aí tem que consultar esse índice que está aí, né? O que é mais interessante aqui? Ah, aqui, outro parâmetro também bem relevante com relação ao padrão australiano. Aqui ele fala o seguinte para nós, ó. Existe uma unidade, uma variável que você configura, na verdade um byte não, um byte que você configura na PI LoRaWAN, que é esse DRX1 DR offset, esse parâmetro aqui, ó, né? Esse upstream, lembre-se que é o uplink, tudo bem? Opa, desculpa, acabei clicando sem querer. Então tá aqui, ó, esse parâmetro RX offset, você tem aqui uns índices, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Você tem que fazer um ajuste dele. No caso da especificação LoRaWAN, você pode fazer esse ajuste de 0 a 5, você adequa. Porém, a partir do momento que você ajustar esse índice, dependendo do data rate de transmissão, você já sabe qual é o data rate de downstream. Então, por exemplo, ó, eu fiz um uplink, um upstream, usando data rate 0, ou seja, spreading factor 12, né? A 125 kHz, que é a largura de banda para uplink. Quando eu for fazer receber a mensagem, eu posso receber em RX1 ou RX2, tudo bem? Se eu receber esse cara aqui em RX1, qual é o data rate que eu tenho que receber, né? O canal de frequência nós já sabemos, que eu expliquei lá para vocês que é módulo 8. Inclusive ele fala aqui, ó, né? O RX1 channel number, né? É o número, né? O número do canal transmitido, ó, módulo 8, né? Para você saber qual é o canal de frequência. Nós estamos falando aqui do data rate, que é a largura, que é a relação do spread factor, principalmente que nós estamos trabalhando aqui. Lembrando que downstream, nós estamos já na largura de 500 kHz. Tudo bem? Então fica assim, ó. Se nós colocarmos aqui esse RX1 DR offset em 0, que é um parâmetro, então você vai utilizar essa coluna. Como eu transmiti com o DR0, com data rate 0, eu vou ter que receber esse pacote downstream usando o DR8, né? Data rate 8. Então fica módulo 8 como canal de frequência usando data rate 8, né? E qual que é o data rate 8? Vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Né? Então ela fica aqui, ó, data rate 8, então eu sou obrigado a utilizar o spreading factor 12 a 500 kHz, que no caso me garante uma largura de banda de 918, né? Então ele fica assim, ó. Tudo bem? Então lá, se eu, por exemplo, especificar, fazer uma transmissão usando o data rate 5, que seria o spreading factor 7, se eu utilizar aqui, vamos supor, configurar no end device, né? E também lá no servidor de rede, esse DR1 offset com valor 1, então obrigatoriamente, ó, eu teria que receber essa mensagem de downlink, né? Usando o data rate 13. Ó, é a tabela de representação, ó. Data rate 13, cadê? Né? Ó, tá aqui, ó. Na verdade tá na outra página, tá aqui, ó. Data rate 13,
usando o Spreading Factor 7 a 500 kHz, né? Entendeu? Então, esta é a tabela. Então, quando você vê esses parâmetros aqui, então não se assustem, né? Na verdade, tudo é baseado nessa tabela e você teria que consultar ela aqui. Agora, o que vem a ser o RX2? O RX2 é aquela segunda janela e você abre opcionalmente. Tudo bem? Se você quiser abrir RX2, você pode ir lá no teu receptor, né? A norma, ela dá essas oportunidades de você trabalhar com RX1 e trabalhar com RX2. Você vai abrir RX2 normalmente quando ocorre um timeout em RX1, ou seja, você abriu RX1 e não recebeu, aí você pode abrir RX2. Você também pode já deixar RX2 aberto sem nenhum problema, ok? Isso você especifica lá no servidor de rede, porque o servidor de rede tem que passar um certo pacote de dados para o gateway para forçar o gateway a transmitir essa mensagem de downlink nesse canal de frequência usando esse data rate, para que o receptor possa, obviamente, receber a mensagem, porque ele vai estar sintonizado nesse canal e com esse data rate, né? Então, lá, RX2 é um canal de frequência fixo aqui, né? Que nesse caso usa o DR8 a 923,3 MHz. E aqui não está sendo informado, mas como é downlink, nós já sabemos que é largura de banda 500 kHz. Nós sabemos sim, né? Porque na verdade DR8 já faz parte da tabela de 500 kHz. Olha lá, ó, data rate 8, olha lá, spreading factor 12 a 500. Tudo bem? Então, ou seja, ele já vai transmitir essa mensagem com essa configuração, né? Então, é interessante porque quando se usa RX2, pelo fato de estar transmitindo com DR8, então significa que ele está mandando com Spreading Factor 12. Se ele está mandando com Spreading Factor 12, então isso aqui seria ideal para comunicações mais distantes, né? E o legal, como a largura de banda é maior, apesar também que se você aumenta a largura de banda, obviamente vai ter também mais ruído, né? Mas no LoRa a largura de banda é estreita ainda, né? Então a taxa de dados de certa forma também vai ser maior. E o canal ele é fixo, né? Tá? O canal, quando ele é fixo, tem alguns problemas, né? Porque pode existir problema de colisão. Um dos maiores problemas que existe na rede LoRa, turma, é colisão, tá? Colisão, né? Principalmente colisão, não é nem diretamente perda de bits, é colisão. Porque você normalmente tem um gateway de 8 canais, né? Vamos pensar assim, esses gateways comuns aí que a gente encontra no mercado. E você tem vários dispositivos que estão trafegando informação, mandando informação em diferentes spreading factor, né? Naqueles 8 canais de frequências, né? Que estão ali suportadas pelo gateway. Então, o maior problema é colisão, tá? E aí, quando acontece colisão, né? Aí tem um nível de potência de transmissão aceitável, né? No caso que é aplicado, tá? Mas normalmente esse pacote ele acaba sendo perdido, né? Porque o gateway ou o receptor, podia ser um end device, ele acaba não tendo condições de decodificar essa mensagem, ok? Então, basicamente é isso, turma, que eu queria mostrar aqui para vocês sobre essas configurações dos parâmetros regionais australiano, né? Aqui, no qual foi adotado no Brasil, frente a esse protocolo LoRaWAN. Existe muito mais informações, né? Por exemplo, informações sobre classes. No caso aqui eu destaquei principalmente a classe A em questão. Existe aqui os parâmetros com relação à classe B, classe C, mas o meu objetivo frente a essa aula é passar mais essa visão um pouco mais detalhada sobre o que consta na norma do padrão LoRaWAN. Beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também conheça os nossos cursos, né? Nós temos aí um curso de LoRaWAN, um curso de LoRa, falando do ESP32, um curso bem completo aí que vai te ajudar a trabalhar com esses dispositivos, ok? Chamado de formação IoT. Acesse o nosso site, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos até o próximo vídeo.